eu sou Hamilton Neves e nesse vídeo você aprende a criar tileset para usar nos seus jogos. O princípio de entender essa técnica consiste em você não precisar de tileset de jogos prontos da internet, tal que possuem direitos autorais. O programa que eu vou usar é o Photoshop CS5, mas pode ser qualquer versão ou qualquer outro editor de imagem que tenha as mesmas ferramentas ou parecidas. Abra um novo documento de 32 por 32, resolução 72. Em editar, preferências, guias, grades e fatias ou outro caminho do seu programa editor de imagem, configure uma grade de 32 com 3 subdivisões. A técnica básica é a seguinte: fazer com que esse pedaço de 32 por 32 seja repetitivo de forma que o jogador não consiga ver a emenda da imagem. Esse é o mínimo básico para se criar tileset. Então, eu vou criar aqui um fundo meio amarronzado, vou criar outra camada e fazer como se fosse umas fissuras aqui de pedra, como se eu fosse fazer um tileset de parede ou de caverna, né? Feito isso, vai em filtro, outros, deslocamento. Na versão em inglês seria talvez o displacement. Como nós configuramos a grade para 32 por 32, a metade dela seria 16. Logo, o que o Photoshop fez? Ele pegou cada corner, cada beirada da imagem, ele colocou um encaixe. Ela se movimentou para o lado. Vou fazer de novo com valores menores para vocês entenderem. Veja. Então, 16, ela dá a metade do passo para completar. Vou dar um Ctrl F para repetir o efeito, para devolver a posição inicial. Aqui. Assim, então, eu já posso emendar a imagem, fazer as correções de bug. Ctrl F novamente, vejo se está tudo ok, tudo encaixado. E pronto, eu já tenho uma imagem repetitiva que já se considera um tileset. Agora eu vou aplicar alguns detalhes nessa imagenzinha já para a gente aplicar no jogo. Coloquei aqui algum brilhozinho só para dar um detalhe. Vou juntar as camadas, elas não precisam ficar separadas, e Ctrl F de novo para ver se está tudo ok, tudo encaixado certinho. Bom, parece que sim. Então, agora eu vou começar a guardar esse tileset para usar mais tarde no jogo. Então eu vou criar outro documento de 500 por 500. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl Shift C para copiar todas as camadas. Eu só tenho uma, mas se eu tivesse mais ele iria copiar. Aqui está o primeiro tileset do padrão geral, o padrão que vai estar no meio das plataformas, parede, um padrão repetitivo. Quer ver como ele funciona?
Como este é um tileset de plataforma, criaremos então a parte que o herói vai ficar em cima. Existem várias técnicas diferentes para se fazer isso, mas para explicar aqui eu estou usando essa. Eu vou apagar o pedaço de cima, tentando encaixar ao máximo essa parte com essa parte, para quando eu usar o efeito de deslocamento já não ficar difícil. Filtro, outros, deslocamento. Modifique o efeito para que ele não eleve o vertical, a posição vertical, ela deve continuar 0, mas ele deve andar para a esquerda ou para a direita 16, que é a metade de 32, para assim a gente fazer o encaixe aqui da imagem. Depois de aplicado esse filtro, essa parte se encaixa perfeitamente com essa parte, então eu posso fazer a edição aqui sem problema. Como já está configurado o efeito de deslocamento, eu já posso dar um Ctrl F, lembra? Se encaixa perfeitamente. Então, posso devolver a posição, Ctrl A, Ctrl Shift C, e já posso colocar aqui mais um pedaço do tileset. Faremos agora a beirada do penhasco. Junte as camadas. Mesma técnica. Note que eu segui a linha da grade. Ctrl A, Ctrl Shift C, posicione a textura, ela já se encaixa perfeitamente. Agora para o outro lado. Ctrl A, Ctrl Shift C. Agora a parte do penhasco em si. Copie o tileset geral, Ctrl Shift C. Colhe um documento separado. E siga a mesma técnica. Repare que a plataforma está na linha da grade. Ela deverá se encaixar perfeitamente na textura de repetição padrão. E a textura de repetição padrão deve também se encaixar perfeitamente. Não mexa no horizontal e sim 16 na vertical. Veja.
Vamos testar. Ctrl Shift C. Dá para melhorar aqui o detalhezinho, mas vocês melhoram aí conforme o resultado de vocês. Cada resultado varia muito. Agora faremos para o outro lado. Parece pronto, então vamos testar se ela se repete perfeitamente. Parece bom. Agora você pode incrementar fazendo a parte de baixo seguindo o mesmo procedimento. Copie o geral, coloque embaixo. Já pode fazer a marcação aqui, ó, de todos eles. E assim se conclui o tileset básico para o seu jogo, né, da plataforma. Você pode criar outros. Depois que ele está pronto, você pode melhorar, aplicar efeito, né? Deixa eu colocar esse pedaço aqui para fechar e a gente pode aplicar uns efeitinhos, já que é o Photoshop, né? Porque em outro editor não saberia qual vocês estão usando, mas aqui no Photoshop, ó, dá para fazer umas coisinhas aqui, ó. Depois que a gente mescla tudo, deixa eu cortar aqui. Aqui em opções de mesclagem, a gente pode aplicar sombra na plataforma. Tem aqui uma sombra interna. Vou colocar um 90 graus para ela não ficar torta. Olha aí que interessante. É claro que você tem que tomar cuidado ao usar esses recursos, porque você não pode danificar aquela repetição de imagem que deve existir. Mas desse jeito não vai acontecer nada, porque se você perceber, ele se encaixa perfeitamente. Então a sombra, que nesse caso eu estou colocando esse efeito, iria se repetir no tileset perfeitamente. Agora você precisa salvar esses pedacinhos separados, ou você pode até salvar esses pedaços em um arquivo de imagem único. E no seu programa editor de jogos, principalmente o Construct 2, você pode selecionar o pedacinho que você quer. Mas para isso, a dica que eu dou é você separar um pouco aqui o tileset, para você conseguir pegar, né, até onde você sabe que você pode copiar, senão você vai copiar um pedaço do outro. Eu gosto de criar fatias e ele já salva para mim os arquivos separados. Então eu crio as fatias aonde eu quero que ele corte. Como essas aqui do meio são idênticas às outras, eu não preciso copiar.
Feito isso, eu salvo aqui em salvar para web e dispositivos. Seleciono os pedaços que eu quero. Coloco aqui em PNG para preservar as transparências. Salvar. Vou escolher o local. E coloco aqui em fatias selecionadas. Ele já salvou aqui os pedacinhos separados, ó. Eu posso agora abrir o Sierra Construct 2 ou o Flash ou qualquer editor de jogos, né, em 2D. E aqui no Construct eu posso até criar a grade, que eu criei o tileset 32 por 32 para me ajudar a arrumar, né? Ó. No caso do Construct 2, é possível arrastar a imagem para o palco do programa. Ou você importa do jeito normal que você souber aí. Ele importou todos os pedacinhos que ele precisa. O hotspot desses pedaços de imagem está no centro. Para ele se alinhar à grade, eles devem estar no canto. Vou posicionar o mouse onde o hotspot ficaria em 0,0. Vou segurar Shift e clicar. Assim, todos os hotspots dos outros quadros foram para o mesmo lugar que eu selecionei, 0 por 0. Aqui no Construct podemos selecionar o quadro inicial desse pedaço. Em Start of Frame ou Start Layout, ele modificou de uma versão para cá. Pegamos o objeto então e Stop. E é assim que funciona.